noite a todos. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós neste novo momento de reflexões acerca dos seus ensinamentos. Indulgência nas relações humanas. O que seria de fato a indulgência? Segundo alguns dicionários, a indulgência nada mais é do que a tolerância ou a clemência, perdoar os erros a qual são cometidos por alguém ou também por nós mesmos, quando nos utilizamos da indulgência para com nossas próprias faltas. Allan Kardec, quando estruturou o Espiritismo, quando codificou a doutrina consoladora, ele estabeleceu como bandeira primordial da doutrina o lema: fora da caridade não há salvação. E para entender melhor o que significa a caridade, ele questiona aos espíritos superiores da codificação em uma pergunta que está registrada no Livro dos Espíritos, na questão 886, na qual ele sugere qual seria o sentido da caridade entendido por Jesus. Os Espíritos respondem que a caridade seria a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. É exatamente sobre a indulgência que nós pretendemos trazer algumas notas de reflexões na noite de hoje. E Allan Kardec continua discutindo esse aspecto após essa pergunta, no seu comentário dizendo que a caridade não se configura apenas na esmola, ou seja, dar alguma coisa material para quem o pede, mas sim a caridade ela se configura principalmente nas relações humanas, no convívio com o semelhante, agir com caridade. E nesse sentido de benevolência, indulgência e perdão é que de fato ela deve ser entendida, e não apenas como ação de benemerência ou filantropia, que seria, por exemplo, aquelas grandes somas de dinheiro que se doa para instituições e que por si só muitos classificam como um ato de caridade. Sendo que quando nós escutamos um irmão que passa por uma provação ou quando aconselhamos alguém, estamos sim agindo com caridade, agindo conforme o Mestre nos recomendou. E no capítulo 10 do Evangelho, que trata de uma das bem-aventuranças ensinadas por Jesus no monte, aquela bem-aventurança dita que bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Neste capítulo 10, Allan Kardec traz algumas reflexões na qual se discute justamente sobre esta indulgência, em que ele traz diversas cenas da vida de Jesus aqui na Terra, em que ele ensina a indulgência para com o próximo, e não só ensina, mas também exemplifica, usa ele próprio como modelo para mostrar como se deve agir para com os nossos irmãos. E uma dessas passagens registradas no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, dos versículos 3 a 5, que trata justamente sobre o argueiro e a trave no olho. Jesus repreende duramente os seus ouvintes quando ele diz: vós sois hipócritas ao apontar o argueiro no olho do vosso irmão, sendo que no vosso tem uma trave. O argueiro é como se fosse um cisco ou uma pequena sujeira que está nos olhos. Então, ele usa dessa fala muito contundente para registrar que o argueiro seria algo ínfimo, uma coisa que não merecia tanta importância, mas que nós apontamos para o outro e esquecemos que algo está ofuscando a nossa face, está impedindo de nós vermos a realidade, ou muito mais, impedir que nós vejamos a nós mesmos. Porque ele diz:
Muitas das vezes nós nos prontificamos a retirar o argueiro do olho do nosso irmão, sendo que não nos ocupamos primeiramente em corrigir essa trave. Essa trave nós poderíamos pensar como as nossas imperfeições, aquilo que a gente traz ainda como defeitos ou como vícios pessoais. Antes de apontar o erro do outro, porque a gente não primeiro corrige aquilo que jaz dentro de nós. E ele não para por aí, quando ele discute também sobre uma passagem muito interessante que nem sempre nos recordamos do Evangelho, que está registrada muito bem por Mateus no capítulo 18, versículos 15 a 17, é um trecho bem curtinho, no qual Cristo se refere: quando algum irmão erra contra ti ou contra o grupo na qual se insere, chama-o em particular e alerte-o sobre a sua falta. Mostre para ele onde está errado, a sós. Se ainda assim, se ele te escutar, terás ganho o teu irmão. Ou seja, se ele nos escutar, nós iremos conquistar esse respeito ao mostrar para ele um equívoco em particular, respeitando a vulnerabilidade dele. Por outro lado, se ele não nos reconhece, chama 2 ou 3 testemunhas para poder novamente apontar este pequeno equívoco, ou grande, pode ser também, desse nosso irmão. E se ainda assim ele se recusar o testemunho de 2 ou 3 bocas, falando sobre a mesma temática que visa ajudá-lo, em um terceiro momento, chama-o em público, ou conforme consta no Evangelho, chama-o diante da igreja, que seria como se fosse a congregação, o grupamento de pessoas que convivem, objetivando o mesmo ideal. Chama-o em público para que ele possa perceber aquele equívoco. Primeiramente, a sós. Segundo, em um pequeno grupo de pessoas amigas, pessoas que não vão acusá-lo, não vão humilhá-lo. E em terceiro e último momento, em grupo. E ainda assim, se esse irmão que comete um erro não compreender essa mensagem, o que ele diz? Simplesmente que nós lamentemos essa postura de nosso irmão, mas nunca acusar, humilhar ou condenar. É onde se configura de fato a indulgência, que é esta clemência, esta misericórdia no tratamento com os nossos semelhantes. Porque quando nós apontamos o erro de alguém, devemos pensar antes: será que esta colocação se aplica a nós mesmos? Será que eu também não posso me equivocar nesse aspecto? E esta reprimenda, este chamamento de atenção pode ser também aplicado a mim? E ainda mais, se nós chamamos a atenção do outro por um pequeno equívoco de forma severa, Jesus já nos assevera que, com o mesmo peso, com a mesma rigidez que nós usamos com o nosso próximo, também seremos usados no momento de nosso julgamento. Que esse julgamento a gente não deve pensar como algo na espécie de um tribunal em que vão apontar os nossos erros em algum momento de nossas vidas. Esse tribunal, esse juiz, é a própria consciência. É quando nós vamos avaliar aquilo que nós fizemos de bom ou de ruim. E com a mesma severidade que usamos com os nossos irmãos, quando cairmos em nós diante de nossos erros, aquela mesma severidade irá apontar esta mácula, este mal-estar íntimo. A respeito desse aspecto, nós encontramos no livro Terapia da Paz, de Donizete Pinheiro, uma pequena história que nos faz refletir a respeito desta indulgência. Donizete nos conta que uma moça estava numa rodoviária esperando o ônibus para prosseguir sua viagem. E ela, no momento da espera, resolve tomar um café, se dirige ao balcão e compra um pacote de biscoitos. Nesse intervalo, ela acomoda suas coisas próximas a um banco e busca o seu café. Quando retorna, percebe que havia sentado ao seu lado um senhor com o seu pacote de biscoitos aberto, comendo. Ela se toma de indignação e de raiva por conta da audácia desse homem em abrir o seu pacote de biscoitos e consumir sem a sua permissão, sem o seu oferecimento. Então ela, com uma atitude rígida,
se coloca ao lado do Senhor e coloca a mão no pacote desses biscoitos e coloca a boca para indicar que aqueles biscoitos eram dela, com a fisionomia bem fechada, bem austera. O Senhor não se incomoda, continua comendo os biscoitos. Ela pega de um biscoito, ele pega de outro. Ela pega de um biscoito e ele pega de outro. Ela tenta ler o seu jornal, mas não consegue se concentrar, tamanha a investida desse Senhor, que não se constrange em tomar daqueles biscoitos junto a ela. Nesse momento, quando está o último biscoito no pacote, ele discretamente pega desse biscoito, quebra ao meio, come essa metade e deixa a outra metade para ela. Ela não se aguenta de indignação, come esse última fatia de biscoito, e quando abre a sua bolsa, percebe que o seu pacote estava lá dentro. E a partir disso ela se constrange, ela muda totalmente de postura íntima, da indignação e do julgamento, o que falta, a indulgência, ela passa para a vergonha, e o conflito interno se instala. Por quê? Ela não agiu de indulgência para com o semelhante, e ele, por sua vez, agiu. Porque o pacote, na verdade, era dele. Ele houvera aberto o pacote, que era parecido com o dela, e começou a comer tranquilamente. Ela julgou que era o dela. Então, quando Cristo diz, não julgueis para não serem julgados, é nisso que se configura nas aplicações da nossa vida diária. Ele agiu de indulgência porque ela achou que o pacote era dela, mas ele simplesmente a perdoou. Agiu de clemência ou de misericórdia. Jesus, ele traz diversos momentos de sua peregrinação terrena, no qual, por exemplo, aquela cena da mulher adúltera, em que os fariseus e escribas trazem uma mulher que foi pega em adultério para apresentar ao Senhor. E, segundo a lei mosaica, dizia que toda mulher que fosse pega em adultério deveria ser lapidada com pedradas até a morte. Jesus, na mesma tranquilidade que lhe é característica, se abaixa e começa a escrever na areia. Aqueles que estavam à sua volta se aglomeram para tentá-lo, para ver qual seria a atitude dele. Por quê? Se ele dissesse que não deveria apedrejar, ele estaria indo contra a lei do aquele povo. Se ele dissesse que apedrejasse-a, então ele estaria indo contra a sua doutrina de amor. Quando essas pessoas o insistem a saber qual é a sua posição, ele simplesmente se levanta e diz, que é uma frase célebre: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E depois, tranquilamente e discretamente, volta a escrever na areia. Cada um começa a sair, um a um, primeiro os mais velhos e depois os mais jovens, até que ele fica só com essa mulher. Ele se levanta e a gente analisa pelas suas atitudes sempre a indulgência. Ele não expõe a mulher, ele não expõe a sua falta, mas apenas pergunta: mulher, aonde estão aqueles que te acusaram? Ela diz: já foram todos se foram embora. Então ele diz: também eu não te acuso, ide e não voltes mais a pecar. Então, nisso nós compreendemos não só a indulgência, como também uma recomendação. Não tornes a se equivocar novamente, não se comprometa. O comprometimento faz parte da nossa trajetória evolutiva. Nós todos estamos vulneráveis, porque é aí que estamos em fase de progresso. Mas a recomendação dele é: continue e não voltes mais a cometer erros. É uma tentativa constante de nos melhorarmos a cada momento de nossas vidas. E essa indulgência deve fazer parte de nossas vidas o tempo todo. Mas a gente não pode confundir essa indulgência com omissão. Porque muitas das vezes a gente pode tomar esse ensinamento: não julgueis para não sermos julgados, e sermos negligentes diante do erro. Como, por exemplo, violência das mais variadas: violência contra a mulher, violência contra crianças, a pedofilia, violência contra idosos, a injustiça, a corrupção. Se nós não formos corajosos o suficiente para apontar o erro, estaremos sendo negligentes e culpados também, porque é nosso dever ajudar no progresso e corrigir.
mas a forma como nós fazemos é que faz toda a diferença. É corrigir com amor, é alertar sem condenar, é chamar a atenção sem humilhação, é agir conforme Jesus agiu durante toda a sua trajetória de ensinamentos cristãos. É sempre colocar-me no lugar do outro. Se eu estivesse errado, como eu gostaria de ser corrigido ou orientado? Com palavras rudes? Com atitude ingrata? Com um comportamento exagerado que fere o nosso amor próprio, a nossa autoestima, a nossa aparência diante das pessoas, diante dos amigos e dos familiares? Então Cristo já nos deu justamente a própria balança que irá medir essas nossas atitudes. Fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Fazer o bem. Medir essa rigidez, essa reprimenda com essa balança. E a indulgência, quando fazer parte de nossas vidas, não veremos tantas acusações, tantas humilhações e tanto sofrimento de pessoas que, feridas em seu amor próprio, recusam qualquer tentativa que se visa o seu progresso. Então, basicamente é isso, a indulgência como forma de controlar esses nossos impulsos agressivos, como forma de orientar, de praticar esse bem que tanto Jesus nos ensinou, e que ele possa fazer parte de nossas vidas, nessas relações sociais, na escola, no trabalho, dentro de casa, nas relações do trabalho no centro espírita, ou em qualquer outra localidade na qual nós fomos chamados a colaborar. Essa relação social na qual seja pautada pela indulgência impedirá que nós carreguemos mágoas ou que possamos criar conflitos, contendas, disputas ou mesmo brigas e ofensas profundas diante do nosso próximo e diante também de nós mesmos. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção. Boa noite a todos. O nosso tema, ele foi retirado do livro Illuminati, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, através do médium de Valdeira. E ela nos põe a refletir com esse item: assim passa o tempo. Lembrando de que este assunto foi trabalhado pelo grandioso filósofo Sócrates. Como nós sabemos, ele era discípulo de Anaxágora e ele teve um conflito muito grandioso em relação aos filósofos da sua época. Lembrando até que Mileto, Lincoln e outros filósofos materialistas o levaram à prisão e consequente condenação à morte. Mas o que é que Sócrates percebia? Qual era o seu trabalho? O que foi que incomodou? A sua mãe, ela era parteira. O pai de Sócrates era escultor, ofício que ele também aprendeu. Mas Sócrates, observando o nascimento, acompanhando o trabalho maternal, sua mãe, que era uma parteira das mais requisitadas e respeitadas da época, e ele se pôs a pensar na vida que surgia em cada novo nascimento. E ficava analisando cada pessoa, como ela seguia o passo a passo da sua existência. E começava a pensar: o que é realmente o existir? O que significa viver? Por que nascemos? E por que morremos? E ele começou a fazer uma série de indagações. E ele próprio tentava buscar o bom senso
e observava que o conceito materialista que vigia à época não preenchia aquilo que nós precisamos realmente entender sobre o que seja a vida. Lembramos de Tales de Mileto como sendo o pai da filosofia materialista, e conseguiu, nas suas observações da matéria, concluir que a vida se resume na matéria, que nós só temos uma única existência. E com argumentos muito profundos, Tales de Mileto e outros tantos seguidores da mesma linha de raciocínio conseguiram montar um agrupamento de argumentações que até hoje são observados como verdadeiros. Sócrates, quando apresentou a sua teoria de que além da matéria existe algo grandioso e que a vida não se resume no nascer e no morrer, que este ato é apenas um detalhe em relação à grandiosidade da existência. Ele chamou de sofisma a teoria materialista. Lembrando que sofisma significa alguém apresentar argumentos muito convincentes de uma coisa que é falsa, mas apresenta-se de tal maneira que todo mundo passa a seguir, a acreditar. E isso acontece com o materialismo, que nega a existência do espírito, nega a imortalidade da alma, nega a existência de Deus e tudo aquilo que se refere ao espírito. E quando admite a existência de um espírito, esse espírito estaria simplesmente colocado na insignificância de ser o resultado dos movimentos cerebrais. Então, digamos assim, em outras palavras, o espírito, quando aparece na teoria materialista, ele não passa de um excremento do cérebro, assim como a bilis é um excremento do fígado. E aí houve toda aquela situação complicada para Sócrates. E ele tentou dizer, até mesmo com base na sua mediunidade, que ele conversava constantemente com um determinado daimon. Daimon, em grego, quer dizer espírito, que era uma espécie de guia espiritual, de mentor, de anjo guardião, que confabulava com ele, ajudando-o a compreender justamente a vida em toda a sua extensão. A vida como ela é. Ele começou a ter muitos seguidores, porque ele reunia pessoas e ajudava essas pessoas a saírem da ignorância. E à medida em que ele foi se tornando conhecido, assim como aconteceu com Jesus, que sofreu ciúme e inveja dos sacerdotes da época, que não aceitavam a sua ascensão de popularidade, o mesmo aconteceu com Sócrates. Os demais filósofos, incomodados com a grande quantidade de pessoas, especialmente jovens, que queriam ouvir as suas explicações. E a metodologia de Sócrates era aquela mesma utilizada por Allan Kardec, depois, quando da codificação espírita, a de fazer indagações, de ajudar a pensar, perguntar, inquirir, para que na busca das respostas se pudesse ter um consenso de entender as coisas como elas são. Esse método passou a ser conhecido de maiêutica, que quer dizer literalmente parto, porque Sócrates, envolvido pela sua observação das muitas milhares de crianças que vinham ao mundo através da sua mãe, observando a figura materna com aquela importância extraordinária de receber os rebentos, ele quis saber quem estava animando aquele corpo, porque ele percebia as diferenças, a maneira como cada um se comportava diante de tudo e de todos. E assim, ele foi demonstrando
na sua tese, como um pai da filosofia espiritualista, que na verdade o corpo físico representa algo muito insignificante. O mundo físico por si só também não é tão importante assim. Tem a sua necessidade, tem a sua funcionalidade, mas não é o que mais importa. E assim ele dizia que o que importa, na verdade, é se pensar nas alegrias que se possam conquistar através da evolução do espírito. Os filósofos materialistas criaram também aquilo que foi chamado de hedonismo, que seria exatamente o quê? Se a vida se resume só na matéria, se só temos uma única existência, então é justo que a gente busque o prazer a todo custo. E nesse caso, como somos influenciados pelo pensamento materialista e hedonista, na prática hoje a humanidade vive assim, buscando satisfação dos prazeres dos sentidos físicos. E como se sabe, para que se tenha prazeres cada vez mais intensos, é necessário usar o recurso material que nós chamamos de dinheiro. Por isso que tanta corrupção, tanta luta antifraterna para se ter bens materiais, porque esses bens é que vão promover os prazeres que o dinheiro pode comprar, pode nos oferecer, em todos os sentidos da vida física. E Sócrates já dizia que tudo isso era um grande equívoco. Foi condenado à morte, como dissemos, os próprios filósofos materialistas o encaminharam para o processo de condenação. E lembramos todos nós daquele momento em que um dos seus discípulos disse: Sócrates, antes dele tomar cicuta, que foi o veneno letal indicado no seu julgamento, ele se recusou a se defender quando julgado por aqueles que ele considerava sofistas. Eram pessoas que pregam a mentira de uma forma tão convincente e tão inteligente que ilude e mantém as pessoas na ignorância. E Sócrates pensava o seguinte: minha mãe retirava os rebentos do útero das mulheres grávidas, e ele sentia a necessidade agora de fazer com que as pessoas nascessem de fato, ao saírem da ignorância sobre a existência humana, e percebessem realmente o que é viver. E ele, inspirado na sua mãe, tomou para si a tarefa de fazer um novo parto, que seria arrancar-nos das entranhas da matéria e nos manter cativos na ignorância. Já chegando próximo dia de tomar o veneno indicado pelos seus julgadores, o seu discípulo disse: olha, já estamos com tudo pronto. Nós subornamos o guarda do cárcere onde estás preso, e você poderá sair, ele vai deixar a porta aberta, você vai fugir e nós vamos te dar cobertura. E aí Sócrates disse ao seu discípulo, e pediu que dissesse a todos os demais, e quando ele percebeu o hedonismo, o materialismo, o sofismo, ele propôs algo que passou a ser chamado de ética moral, para dizer o seguinte, que quando a pessoa acaba de nascer, o tempo vai passar rapidamente. Então é muito importante que ela cuide desde cedo, na educação, na formação, na orientação dos educadores, para que desde os primeiros passos a criança entenda o que é o respeito à vida, o que é a valorização do outro e de si mesmo. E ele apresentou justamente a ética moral como sendo a postura comportamental de respeitabilidade mútua que iria fazer com que a infância passasse muito rapidamente, mas que deixasse marcas profundas naquele espírito sobre quais os valores que realmente ele deveria continuar lutando. Na juventude, onde os arroubos do hedonismo surgem com toda a força, porque nessa época o jovem não pensa em outra coisa a não ser a satisfação dos prazeres dos sentidos físicos. Mas é importante que a primeira infância, que passa rápido,
tem ali a estrutura causal de uma orientação sobre os valores que agora nós chamamos de ético-morais, indicando que esse mesmo tempo passa célebre e na idade adulta a pessoa deve começar a olhar para trás e perceber como foi a sua infância, como foi a sua juventude, e perceber o que realmente ela adquiriu como valor. Se ela conseguiu conquistas materiais, tudo bem, trabalhou, mas o que isso significa de fato? O que isso pode ter lhe acrescido? Porque uma coisa é inexorável na vida humana: a morte do corpo físico. É uma afirmativa, como se diz, inexorável. Todos teremos que partir. Então, olhando o nascimento e vendo a certeza da morte daquele que nascera, Sócrates ficou preocupado em nos fazer perceber que esta passagem muito rápida do tempo, enquanto estamos encarnados, deve ser observada criteriosamente, porque o espírito vai prosseguir e ele poderá ser feliz ou infeliz, dependendo de como ele utilizou o tempo tão rápido de uma existência. E já Sócrates percebia que algumas pessoas na idade provecta, senil, chamada popularmente de terceira idade, que algumas pessoas estavam conflitadas, desesperadas, nervosas, aflitas, inclusive envolvidas em viciações de prazeres, que ficaram na juventude, mas não saíram do seu psiquismo e dos seus desejos. E essas pessoas demonstrando, inclusive, um grande desequilíbrio em busca desses prazeres desenfreados. E percebendo que quem chegou nessa idade com esse desequilíbrio não observou o tempo que passou muito rápido nas primeiras fases da sua existência. E aí ele pede que quando se chega a esta fase, é importante que façamos uma revisão geral de tudo que fizemos até agora. E o próprio cérebro, ele nos oferece essa possibilidade de nos lembrarmos mais das coisas que já aconteceram do que as coisas que estamos fazendo nesse instante. É um mecanismo do próprio processo de evolução. Então ele sugere que a gente reflita muito, porque antes de deixar esta vida, poderemos ainda rever valores e poderemos assim retornar à pátria espiritual mais equilibrados, já nos preparando para novos renascimentos, para darmos continuidade a esse despertamento espiritual. E Sócrates, ele concluiu que o que importa mesmo a gente conquistar durante esse tempo que passa muito rápido de uma encarnação, por exemplo, é procurarmos o conhecimento, buscarmos conhecer as coisas. E aí, ele, como ninguém, procurava aplicar aquela frase que esteve há séculos antes mesmo de Sócrates, escrita no templo de Delfos, na cidade grega Delfos, grande templo de grandes pensadores. O conhece-te a ti mesmo. Aí ele pede que as pessoas procurem conhecer principalmente a elas mesmas. É fundamental que a gente saia da ignorância de si próprio, porque enquanto você não sabe quem você é, você não vai chegar a lugar nenhum. Você é um sofista de si próprio. Você se engana, você inventa coisas sobre você que não são verdadeiras. E esta ilusão vai provocar um arrastamento, um prolongamento infeliz do processo do conhecimento verdadeiro e, portanto, vai atrasar a evolução espiritual. E pede também que a gente se lembre que no pulsar da vida, muito além da matéria e suas sensações, existe o sentimento do amor. Que a gente fique muito atento sobre este sentimento. E no trabalho de nos conhecermos, que procuremos conhecer sobretudo isso, a nossa capacidade, como disse o Tiago aqui, de praticar a caridade. E a caridade seria então a última etapa a ser observada dentro do conhecimento e dentro do amor, que é a ação do bem, que é o exercício para o desenvolvimento do amor. E com esses três elementos, a pessoa que se esforça para desenvolver estas riquezas, ela não tem que se preocupar com mais nada, muito menos com a transitoriedade
da vida física. É apenas um milésimo de segundo em relação ao tempo imortal que nos aguarda até atingirmos a perfeição possível. Devemos nos lembrar que Sócrates, assim como Jesus, não escreveu nada, mas o seu discípulo mais dileto, Platão, escreveu tudo que ele se lembrou daquilo que Sócrates havia ensinado. E Allan Kardec, quando vai nos apresentar a terceira obra da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz na introdução um esclarecimento profundo, dialético, porque ele nos traz uma discussão profunda com fatos históricos, com registros em livros, que Sócrates é o grande precursor das ideias espíritas. Inclusive é bom nos lembrarmos que ele é um dos espíritos que faz parte da pleiade de entidades de Escol que elaboraram, junto com Kardec, a codificação espírita. E assim, Allan Kardec continua a nos mostrar que ele foi quem iniciou tudo. Depois veio Jesus. Jesus veio e falou de tudo aquilo que Sócrates já havia dito. E na introdução do livro citado, Allan Kardec mostra textos retirados dos livros de Platão, que seriam ideias socráticas, mostra textos das narrativas dos evangelhos que foram anexados à Bíblia, que falam da vida, da história, do pensamento, da postura de Jesus, que também não escreveu nada, mas esses livros registraram muito daquilo que Jesus disse e ensinou à sua época, mostrando que aquilo que Sócrates falava, o que Jesus disse e o que o Espiritismo agora fala, são exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. São as verdades sobre a vida espiritual, nos mostrando de onde viemos, por que sofremos, para onde vamos e principalmente agora, com muito mais ciência, a relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, conclusivamente, Joana de Ângeles nos traz essa belíssima página de esclarecimentos no livro Illuminati, para que a gente possa perceber que ainda há tempo para usarmos o tempo que dispomos dessa breve existência para levarmos conosco apenas as riquezas que ninguém jamais poderá nos levar. Muito obrigado a todos pela escuta.